Bom dia, gente. Beleza? Bom, então essa é a nossa primeira aula à distância. Ah, Vocês receberam aí por meio da Marisa os horários. Gente, é muito importante que vocês sigam esse horário, sigam essa disciplina. As aulas vão estar disponíveis no horário, as aulas gravadas, como essa daqui, vão estar disponíveis no horário que está determinado lá no horário de vocês para cada disciplina. É importante que vocês assistam a essa aula antes e logo depois eu fico lá, assim como todos os outros professores, a gente fica disponível para tirar dúvida, para fazer um apanhado a respeito dessa aula, tirar dúvida. E no meu caso em particular, eu vou me dedicar nessas aulas a fazer os exercícios junto com vocês, os exercícios da apostila de aula do poliedro, certo? Então, antes do recesso, lembram-se que a gente falou sobre processos de formação de palavras. Esse é um assunto muito importante, esse é um assunto que cai com uma frequência muito grande. Então, façam os exercícios sobre ele, façam os exercícios do livro de exercícios também. E hoje a gente pula para uma outra etapa da gramática que a gente chama de sintaxe, né? Na verdade, o primeiro slide que eu vou apresentar para vocês, a gente vai fazer justamente essa distinção entre o que a gente estava tratando até agora, que era morfologia, e o que a gente vai começar a tratar agora, que é sintaxe, certo? Mas quero reforçar essa ideia de que é importantíssimo que vocês mantenham a disciplina dos horários, como se a gente estivesse indo para a escola de fato. Estudem em casa, tirem dúvida, e mesmo naquela programação que a Marisa passou para vocês, vai ter tempo para vocês fazerem exercício extra, para vocês descansarem, que é muito importante, mas não deixem de seguir à risca tudo aquilo, certo? Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: as aulas de interpretação estão na quarta para MED 2 e na sexta para o extensivo e para MED 1. Nas aulas de interpretação, eu vou sugerir que a gente faça algumas coisas referentes ao poliedro, a gente vai fazer alguns exercícios referentes ao poliedro, mas eu vou tentar fazer aquilo que eu faria se a gente estivesse na sala de aula também, que é aquilo que eu tinha comentado com vocês, de trazer para a gente textos, trazer, enfim, discussões para a gente ter um repertório desses assuntos que são polêmicos e tudo mais. Vocês devem se lembrar lá da primeira aula, ainda presencial, em que eu falei que essa era a proposta das aulas de interpretação de textos, certo? Então não deixem de assistir, não deixem de seguir o calendário, de seguir a proposta do colégio, porque assim a gente consegue, na medida do possível, continuar avançando aí para o objetivo final nosso no fim do ano, tá bom? Então, a gente vai começar, eu vou para o próximo slide. Então, o primeiro ponto que é importante a gente ressaltar aqui é o seguinte: até agora, tudo que a gente falou a respeito de gramática era ou estava inserido dentro do que a gente chama de morfologia. Só dar uma afastada aqui. Estava inserido dentro daquilo que a gente chama de morfologia, certo? O que é morfologia? Vamos colocar aqui. Então, vocês devem se lembrar que lá no começo do ano, eu apresentei para vocês as grandes áreas da gramática, né? Uma delas era a morfologia, a outra, a que a gente vai começar a tratar agora, chama-se sintaxe, certo? Morfologia, vocês devem se lembrar que a gente definiu como o estudo da palavra isolada, certo? Então, tudo que a gente falou até agora, por exemplo, a gente falou sobre classes de palavras, quando que uma palavra é um substantivo simples, composto, derivado, próprio, comum, abstrato. A gente falou sobre prefixo, sufixo, ou seja, essas são categorias
que dizem respeito à própria palavra. Isso quer dizer, se eu ponho aqui, por exemplo, a palavra mesa, o que eu posso afirmar sobre essa palavra? Bom, ela é um substantivo, ela é feminina, ela está no singular, ela é uma palavra primitiva, isso quer dizer, ela não tem prefixos e sufixos, certo? E por aí vai. Ela é um substantivo concreto. Então, tudo isso são informações que eu tenho sobre essa palavra, independentemente da frase em que ela esteja. E é importantíssimo que a gente se lembre desse nome aqui, morfologia, sintaxe, porque os enunciados dos exercícios usam esses nomes. Os enunciados vão falar, olha, sintaticamente, que característica tem aquele trecho? Morfologicamente, que característica tem aquele trecho? Então é importante a gente saber porque os enunciados usam, logo a gente tem de saber qual é o viés da pergunta, tá claro? Bom, sintaxe também diz respeito à palavra, só que diz respeito à combinação de palavras, certo? Isso é sintaxe. Bom, então, por exemplo, a gente vai continuar falando sobre a palavra mesa, só que agora a gente vai tratar de outras categorias. Por exemplo, eu posso falar que a palavra mesa é sujeito, e isso é uma categoria sintática. Só que, como que eu sei que a palavra mesa é sujeito? Isso não é uma classificação, uma definição que está na própria palavra. Isso é uma definição que é dada pela maneira como ela está combinada com outras palavras da frase. Então a palavra não é sujeito por si mesma. Ela é sujeito porque ela ocupa uma posição em relação a outras palavras da frase. Tá claro? Então agora a gente passa para essa distinção. Primeiro ponto da análise sintática que a gente tem que tratar são esses dois nomes aqui, que vocês devem se lembrar lá do colégio, que são sujeito e predicado. Bom, essa é a definição, essa é a divisão, melhor, a divisão mais abrangente que a sintaxe cria. Por quê? Uma frase sempre é composta por sujeito e predicado, certo? E como que a gente pode definir sujeito? E aqui eu queria que a gente discutisse algumas definições muito comuns que circulam aí quando a gente fala de sujeito, que são definições erradas, certo? Primeiro, aparece, né, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia explorar isso junto com vocês, mas como não estamos, eu vou ter que fazer isso sozinho. Tem gente que diz assim, o sujeito é quem realiza a ação. Pode ser? Pode, mas não sempre. Logo, a gente não pode usar essa definição como definição de fato, né? A gente pode usar essa classificação, essa definição de sujeito como válida para todos os sujeitos. Então, o sujeito é quem realiza a ação? Pode ser que sim. Mas vamos pegar um exemplo. Se eu digo assim, o forninho caiu. Giovana. Então, vocês se lembram desse meme, né? Então, se eu perguntar para vocês quem é o sujeito dessa frase, muito facilmente vocês vão dizer, o sujeito é o forninho. Beleza. Só que o forninho, ele realiza alguma ação aqui? Ele não realiza ação. Quem realiza ação foi a Giovana. Lembram que o forninho estava lá de boas. Aí a Giovana foi dançar. Logo, quem realizou a ação de derrubar o forninho foi a Giovana. Tá claro? Então guardem esse ponto. Pode ser que o sujeito seja quem realiza a ação? Pode. Se eu digo assim, a prefeitura demoliu o prédio. Beleza, se eu perguntar para você quem é o sujeito... Opa, apagou o meu A aqui. Quem é o sujeito dessa frase? Então é engraçado porque facilmente a gente diria, o sujeito é a prefeitura. E a prefeitura realiza a ação?
Sim, a prefeitura é a realização. Isso é o sujeito? Sim, mas não por isso. Não porque é quem realiza a ação. Tranquilo? Porque eu poderia ter dito assim: o prédio foi demolido pela prefeitura. Opa, deixa eu descer aqui. Pela prefeitura. E quem é o sujeito aqui? O sujeito é o prédio. E veja que o prédio não realiza ação. Então, o prédio, pelo contrário, ele recebe a ação. Então, primeira distinção, primeiro ponto que a gente tem que excluir é essa ideia de que a definição de sujeito é quem realiza a ação. Tranquilo? Bom, o que é então o sujeito? Se você diz para mim que o sujeito é quem realiza a ação, você está usando um critério semântico, lembra o que é semântica? Significado. Você está usando um critério semântico para tentar classificar um termo sintático, que é sujeito. Então, você está tentando usar um critério de interpretação para definir uma categoria que diz respeito à combinação de palavras. Esse é um erro que a gente vai cometer muitas vezes. Vocês vão ver que a gente vai cair nesse erro muitas vezes. Então, o que é o sujeito? O sujeito, agora vem a parte importante, hein? É o seguinte: sempre que a gente for fazer análise sintática, a gente tem que começar pelo verbo. Não se esqueçam disso. Vocês vão ver que a gente vai bater muito nessa tecla daqui até o fim do ano. Para fazer análise sintática, a gente começa pelo verbo. Então, o primeiro passo. Quem é o verbo aqui da primeira frase? Caiu. Certo. Para encontrar o sujeito, eu vou perguntar quem ou o que antes do verbo. Tranquilo? Então, eu vou perguntar aqui, ó, quem caiu? Pode ser? Ou o que caiu? Por que pode ser quem ou o que? Porque o sujeito pode ser uma coisa ou uma pessoa. Tá claro? Nesse caso aqui é mais conveniente o que, porque aí a resposta vai ser o forninho. Então o forninho é o sujeito? É. Não porque é quem sofre ação, não porque quem realiza ação, não é porque está no começo da frase, não é nada disso. Mas é porque ele responde a esta pergunta, que é quem ou o que antes do verbo. Tranquilo? Então eu vou perguntar o que caiu. No segundo caso, eu tenho aqui demoliu. É o verbo. O primeiro passo é sempre esse. E aí eu vou perguntar antes do verbo. Quem demoliu? Resposta: a prefeitura. Então a prefeitura é o sujeito? Sim. Porque realiza a ação? Não. Mas é porque responde a essa pergunta. Isso quer dizer, esse termo aqui, a prefeitura, está ligado ao verbo demoliu, de modo a responder essa pergunta. Tá claro para todos? No terceiro caso, quem que é o verbo? O verbo é foi demolido. É uma locução verbal. Muda alguma coisa? Muda nada. O fato de ter dois verbos não muda absolutamente nada. Você vai usar os dois verbos na pergunta. Então, qual que é a pergunta para achar o sujeito? Quem ou o que, porque o sujeito pode ser uma pessoa ou pode ser uma coisa, quem ou o que foi demolido? Ah, não é demoliu, professor? Não, o verbo mudou, né? Se o verbo mudou, então a pergunta muda. Só um minuto. Então a pergunta é: o que foi demolido? Resposta: o prédio. Então o prédio é o sujeito porque responde a esta pergunta. Tranquilo? Gente, importantíssimo, hein? Logo, a gente tem aqui uma definição exata do que é sujeito. Sujeito é sobre quem ou sobre o que se afirma algo. O que é uma definição muito genérica, porque naquele caso anterior lá do slide, você fala assim: ah, eu estou afirmando algo sobre o forninho, ele caiu. Mas também estou afirmando algo sobre a Giovana. Eu estou afirmando algo sobre o prédio, ele foi demolido. Mas também estou afirmando algo da prefeitura. Por isso é importante fazer a pergunta. Esse assunto cai com uma frequência enorme, na Unesp, por exemplo, cai com uma frequência enorme, para falar sobre frases que usam ordem invertida. Então, nós estamos acostumados com o sujeito antes do verbo. Mas isso não é uma regra. O sujeito pode estar depois do verbo. Tranquilo?
Então, quando o sujeito ocorre depois, isso acontece muito em texto literário, em textos que têm uma formalidade mais elevada, a gente tende a se confundir, a não enxergar que aquilo é o sujeito. Tranquilo? E o que é predicado? A gente vai ver exercícios assim. Predicado é... Deixa eu achar aqui a coisa. Predicado é tudo que se afirma sobre o sujeito. Logo lá nos exemplos que a gente usou. O forninho caiu, Giovana. O sujeito é o forninho. Todo o resto é predicado. O prédio foi demolido pela prefeitura. Quem que é o sujeito? O prédio. Quem que é o predicado? Foi demolido pela prefeitura. Tudo que não é sujeito é predicado. E já antecipo. É a primeira e última vez que a gente fala sobre predicado. Por quê? Porque predicado é uma definição muito genérica, muito abrangente. Logo, não interessa tanto pra gente. A definição de sujeito nos interessa muito. Tranquilo? Então é isso daí. Bom, gente, na continuação, eu queria chamar a atenção, a gente já definiu então o que é sujeito, como que nós encontramos o sujeito, certo? A gente pergunta quem ou o que para o verbo, antes do verbo. Então, se o verbo da frase é escreveu, então vamos perguntar quem escreveu. Se o verbo da frase é acontecer, vamos perguntar o que aconteceu. Se o verbo da frase é ocorreu, o que ocorreu? Sempre quem ou o que antes do verbo. Esse é um ponto bem importante, tem que ser sempre antes, certo? E aí, eu queria chamar a atenção de vocês para 2 pontos a respeito de sujeito que são muito frequentes em provas de vestibular. Tá claro que é a concordância e a colocação. Bom, antes disso, nós vamos fazer na aula interativa, nós vamos fazer alguns exercícios se não todos, se der tempo a gente faz todos, da lista de exercícios da apostila do poliedro. Só que eu fiz também, e aí eu acho que é legal, já que a gente está tendo aula online, né? Então, para a gente tentar aproveitar e tirar proveito dessa situação, eu fiz uma lista de exercícios só sobre esse assunto, só sobre o sujeito, com vestibulares bem relevantes para a gente. Então, ali tem questões da FUVEST, questões da Unesp, da Unifesp, da FAMEMA, da FAMERP, eu acho que tem do Einstein. Então é importante vocês olharem para essa lista também. Eu não sei, na aula interativa, se alguém quiser chamar a atenção para esses exercícios, eu vou colocar a lista aí no Microsoft Teams, lá na parte de arquivos, tá claro? Então, ali são exercícios de vestibulares muito relevantes para a gente, que vão abordar esses 2 tópicos sobre os quais eu vou falar agora, e são exercícios muito atuais, são todos de vestibulares de 2018, 2019 e 2020, tá? Então, quais são esses 2 tópicos? O primeiro deles é esse daqui, o que a gente chama de concordância. Regrinha básica da concordância. O verbo e o sujeito sempre concordam entre si. Quer dizer, se o verbo está no plural, o sujeito tem que estar no plural. Se o verbo está no singular, o sujeito tem que estar no singular. Então, a gente diz, o menino fez, os meninos fizeram, certo? Muito simples. Você fala, professor, como que isso daí cai em vestibular para a gente, sendo que é tão simples? Claro, não vai cair um exemplo como esse que eu dei, porque é muito óbvio, né? O que vai cair são aqueles casos em que a gente não tem um sujeito muito óbvio, logo, as chances de a gente errar a concordância são maiores. Então, o que significa não ter um sujeito muito óbvio? Ou quando o sujeito está fora de posição, qual que é a posição que a gente está acostumado a ver o sujeito? Começo de frase. Quando o sujeito não está nessa posição, as chances de a gente errar a concordância são muito grandes, tá claro? Então, se eu chego para você e digo assim, aconteceu na noite de ontem 2 acidentes aqui na rua. Tem um erro de concordância nessa frase, porque aconteceu na noite de ontem 2 acidentes. Eu vou perguntar, o que aconteceu? 2 acidentes. Se 2 acidentes é o sujeito e está no plural, eu não poderia ter usado aconteceu. Eu teria que ter usado aconteceram. Agora vocês percebem que uma frase como essa, aconteceu 2 acidentes, é um erro de concordância, assim como os meninos fez, só que é menos evidente. É esse tipo de erro que vai aparecer pra gente, tranquilo? Ou, por exemplo, como esse que eu vou colocar aqui agora. Se eu coloco uma frase assim, deixa
Vou avançar aqui. A maioria dos alunos, e agora? Fez ou fizeram a tarefa? Em ambos os casos, olha bem, tanto fez quanto fizeram, isso vai ser o verbo. Então, se o primeiro passo da análise sintática é encontrar o verbo, eu já encontrei o verbo. Eu só não sei qual que é a forma que ele tem que ter, se é no singular ou no plural. Por que que é importante achar o verbo? Porque é por meio dele que eu encontro o sujeito. Então, eu vou perguntar, quem fez a tarefa? Resposta, a maioria dos alunos. Então, isso daqui, com certeza, é o sujeito, certo? A minha dúvida é, esse sujeito é plural, o que justificaria o uso do fizeram, ou é singular, o que justificaria o uso do fez, certo? Bom, nesse caso, a dúvida que paira sobre nós aqui é a seguinte: eu tenho que concordar com alunos, afinal de contas, alunos tá no plural, então tem que ser fizeram. Só que, por outro lado, eu tenho uma outra palavra aqui, que é maioria, que é uma palavra singular. Então, aqui vai surgir para a gente um conceito muito importante, que é o conceito de núcleo. Tá claro? O que é o núcleo do sujeito? Aí a gente recorda lá no ensino fundamental, a professora falando assim, olha, o núcleo do sujeito... Só um minuto. Passou. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante que está dentro do sujeito. Tá, beleza. Só que o que é importante para mim pode não ser para outra pessoa. Então, mais importante em que aspecto? Eu diria, por exemplo, que nesse sujeito aqui, a maioria dos alunos, a palavra mais importante é alunos. Porque, de fato, ela dá a ideia mais precisa sobre quem eu estou falando. Porém, nós não estamos falando de ideia. Isso é semântica, né? A gente está falando de sintaxe. Então, qual é a palavra mais importante do ponto de vista sintático? Do ponto de vista sintático, a palavra mais importante é maioria. Ela é o núcleo. Como é que você sabe disso, professor? Vamos lá. Sintaxe não é a maneira como as palavras se combinam entre si? Do ponto de vista sintático, maioria é o núcleo, por quê? Porque o A é um satélite de maioria. Lembra quando a gente falou de substantivo e seus satélites? É disso que a gente está falando. Dos alunos, também é um satélite de maioria. Se a gente for lembrar lá de morfologia, dos alunos é uma locução adjetiva. Então, dos alunos é que é satélite de maioria e não o contrário. Tá claro? Porque dos alunos está especificando de que maioria eu estou falando. Então, o núcleo aqui é maioria. Aí você fala, tá, professor, tem uma dúvida. E daí? E daí que é o seguinte, se o núcleo é maioria, então o verbo tem que concordar com esse núcleo. Tá claro? E esse núcleo, está no plural ou no singular? Está no singular. Então, a concordância aqui se faz com o verbo no singular. Ah, professor, mas maioria não tem ideia de plural? Sim, tem ideia de plural e isso vai ser importante para a gente daqui a pouco. Porém, não estamos trabalhando com ideia. Estamos trabalhando com estrutura. Sintaxe está preocupada com a estrutura. E do ponto de vista estrutural, essa é uma palavra singular. Logo, a concordância se faz no singular. Então, nessa frase aqui, eu teria que dizer a maioria dos alunos fez a tarefa. Tranquilo? A mesma coisa acontece aqui no caso de baixo. E aí eu queria que vocês comparassem esses dois casos. O caso da maioria dos alunos e um bando de pássaros. Porque são dois sujeitos iguaizinhos do ponto de vista estrutural, porém, a gente erra o primeiro e o segundo dificilmente a gente erraria. Guarda isso. Então veja. Um bando de pássaros voou ou voaram sobre nós? É a mesma dúvida, né? Eu tenho que concordar com pássaros, e aí teria que ser voaram, no plural, ou tem que concordar com bando? Porque em ambos os casos, voou ou voaram é o verbo, né? Então vou perguntar, quem voou? Resposta, um bando de pássaros. Opa. Isso daqui, portanto, é o sujeito, certo? Quem é o núcleo desse sujeito? Isso é importante pra gente. O núcleo desse sujeito é, deixa eu pegar outra cor aqui, o núcleo desse sujeito é bando. Como é que você sabe disso, professor?
Porque todo o restante do sujeito é satélite dessa palavra. Então, um é um satélite de bando. Lembra que artigo é satélite de substantivo? Então, um é satélite dele. De pássaros também é um satélite de bando, explicando para mim de que bando eu estou falando. É uma locução adjetiva. E aí você poderia perguntar, mas bando é plural ou singular? Bando está no singular, mas a ideia é de plural. Tudo bem, isso não importa pra gente. O que importa pra gente é o termo sintático. O termo sintático está no singular, portanto, tem que ser voou. Tranquilo? Porém, e aqui vem um ponto importantíssimo pra gente, existe uma figura de linguagem chamada silepse. O que é a silepse? A silepse, por definição, é quando você faz a concordância com o termo, não com o termo sintático, mas com a ideia. Quando a gente procura a definição de silepse em gramáticas, aparece assim, concordância ideológica. Logo, a gente poderia dizer que é possível colocar a maioria dos alunos fizeram a tarefa. Mas você fala, professor, mas não está errado? Sim, está errado. Na verdade, todas as figuras de linguagem constituem erro, tá claro? Porém, é importante a gente notar o seguinte, que toda figura de linguagem tem alguma função estilística. Então, seria possível fazer isso, ainda que fosse um erro, em um texto que permitisse o uso de figuras de linguagem. Tá claro? Bom, todo texto permite o uso de figuras de linguagem? Não. Né? Então, da mesma maneira que numa dissertação, em que você tem que usar a norma culta da língua, os recursos formais, num texto que exige isso, usar uma metáfora é um problema, usar uma ironia é um problema, usar a silepse também é. Tranquilo? Então é importante a gente saber que existe essa possibilidade de concordância com a ideia. Logo, por exemplo, a gente pega lá um caso como a maioria dos alunos fizeram a tarefa, tem um erro gramatical, mas posso justificar isso sob o ponto de vista dessa figura de linguagem chamada silepse. Tranquilo? Então esse é o complemento desse primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Bom, o segundo ponto diz respeito à ordem, né? Então nós estamos acostumados a ver o sujeito onde? No começo da frase, certo? Porém isso não é regra, inclusive isso não é regra em vestibular. O vestibular vai colocar pra gente casos mais complexos em que o sujeito não necessariamente vai aparecer no começo da frase, tranquilo? Porque lógico, ele vai pegar casos mais difíceis e, enfim, essa é a proposta do vestibular. Para servir de exemplo, eu trouxe aqui a primeira estrofe do hino nacional, um exemplo já batido, já conhecido de todo mundo, porém, um exemplo ótimo para a gente falar sobre colocação. Para começar a falar sobre esse ponto, a gente tem que primeiro aprender um conceito, que é o conceito de ordem, escrevendo aqui em cima, ordem direta. O que é ordem direta em português? Ordem direta é a ordem sintática, a ordem dos termos em que a gente usa ou a gente constrói a maior parte das frases em língua portuguesa. Em português, o mais comum é que a gente use a seguinte ordem. A gente começa a frase com sujeito, seguido de verbo, seguido aqui de complementos. Eu vou chamar de complementos, porque aqui engloba um monte de outras coisas. Porém, o importante é isso. A ordem direta no português é essa. A maior parte das frases que a gente formula, isso é uma dica pra gente também. Quando a gente está escrevendo redação, você tem lá uma frase que está estranha, você não está contente com a formulação daquela frase. Veja se ela está na ordem direta. Uma das maneiras de tornar as frases a mais clara possível é colocar na ordem direta. Isso significa começar com o sujeito, logo depois dele o verbo, seguido do resto, complementos. Há muitos exercícios de vestibular, inclusive naquela lista que eu vou apresentar para vocês, há muitos exercícios de vestibular que pedem para a gente colocar frases na ordem direta, certo? Bom, então vamos tentar fazer isso daqui
nessa estrofe. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Não é uma frase comum pra gente, não é uma frase que a gente entende de cara o que ela quer dizer, né? E eu não diria que o grande problema aqui seja vocabulário. Lógico que há problema de vocabulário, eu acho que especialmente duas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário cotidiano e por isso a gente não consegue, teria que ir ao dicionário talvez, que são as palavras plácidas e brado. Então, resolvendo esses probleminhas de vocabulário, antes de a gente perceber que o problema maior aqui não é vocabulário, o problema maior é a ordem. A grande dificuldade de entendimento dessa frase diz respeito à maneira como ela está ordenada, como os termos, as palavras estão postas. Plácidas significa tranquilas. Ouviram do Ipiranga as margens tranquilas de um povo heróico o brado retumbante, o grito retumbante, o grito alto, certo? Mesmo que a gente coloque esses sinônimos no lugar, a frase ainda continua bem pouco comum pra gente. Então eu diria assim, ó, ouviram do Ipiranga as margens tranquilas de um povo heróico o grito alto. Não está na ordem direta e essa é a grande dificuldade dessa frase. Primeiro passo da análise sintática, qual era? Sempre. Isso é uma técnica que a gente vai bater sempre, hein? Primeiro passo da análise sintática é encontrar verbo. E aí quem é o verbo aqui? Ouviram. Sempre. Segundo passo, procurar o sujeito. E qual é a pergunta que eu faço para procurar o sujeito? Quem ou o que ouviu? Não é ouviu o que. Lembra que o quem e o que tem que estar antes do verbo. Então, quem ouviu? A única possibilidade de resposta aqui, considerando que este verbo está no plural, é algum termo plural. E o único termo plural que eu tenho aqui é as margens plácidas. Tranquilo? Isso é o sujeito. Não é nem um pouco intuitivo perceber que isso daí é o sujeito. Por duas razões. Primeiro porque não está na posição que a gente está acostumado a ver sujeito, que é começo de frase. Segundo ponto, aqui existe uma figura de linguagem chamada personificação. As margens plácidas não têm capacidade de ouvir. Então, é outro ponto para a gente achar estranho em entender que as margens plácidas é o sujeito dessa frase. Tranquilo? Então, vamos colocar isso na ordem direta. O que é a ordem direta? Começar com o sujeito, seguido do verbo, seguido do resto. Então, se o sujeito é as margens plácidas, e aqui vem um detalhe. Esta frase está tão invertida que existe uma inversão dentro do próprio sujeito. Então, na verdade, o sujeito é as margens plácidas do Ipiranga. Passei a linha aqui, mas não perdoou. As margens plácidas do Ipiranga, porque o Ipiranga era um riacho, né? Deixa eu passar o caminhão aqui. Elas ouviram. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Em outras palavras, as margens plácidas do Ipiranga ouviram, presenciaram o grito alto de um povo heróico. Então eu tenho aqui sujeito, tudo isso daqui, até o começo da linha ali, sujeito, seguido de verbo, seguido do que a gente chamou aqui genericamente de complemento. Eu acho que a frase fica um pouquinho mais compreensível para a gente, certo? Então, as margens plácidas do Ipiranga presenciaram o brado retumbante, o grito alto de um povo heróico. Tá claro? Que grito é esse? Vai Corinthians? Não. Esse grito é o grito da independência. Tá certo? Fiquem atentos que lá na lista a que eu me referi, aí uns slides atrás, tem muitos exercícios que pedem para a gente colocar frases na ordem direta.
tá claro? Vamos ver se na aula interativa eu chame a atenção de alguns exercícios desses, mas eu acho que o interessante mesmo seria que vocês dessem uma olhada nessa lista, me provocassem aí durante a aula interativa, para a gente tornar a aula de fato interativa, beleza? Bom, avançando aqui. Então, primeiro ponto, a gente falou sobre a concordância. Segundo ponto, a colocação. São dois assuntos que aparecem sobre o sujeito, que aparecem com uma frequência muito grande em vestibular. Beleza? Bom, avançando aqui. E aí a gente entra na questão dos tipos de sujeito. E aí, eu sei que vem à cabeça de vocês um monte de nomes, né? Sujeito simples, composto, indeterminado, oculto, inexistente, elíptico e tal. Então, o nosso papel aqui é pegar esses vários nomes que passam aí na cabeça de vocês e organizar. Porque, na verdade, isso daqui é matéria que vocês já viram mais de uma vez no colégio, no ensino fundamental, só que eu sei que eles fazem parte de uma nuvem aí meio que bagunçada na cabeça de vocês, então é importantíssimo que a gente organize esses conceitos. O que é sujeito simples? Sujeito simples... só antes disso, né? São quantos os tipos de sujeito? São 4. Simples, composto, oculto e indeterminado. Tem um quinto nome aí que a gente geralmente lembra, né, quando a gente fala de tipos de sujeito, que é o tal do sujeito inexistente. Mas eu vou chamar atenção para isso daqui a pouquinho de novo. O que é sujeito inexistente? É quando não tem sujeito, de nenhum tipo. Então eu não posso dizer que é um tipo de sujeito, concordam? Para nós, então, vão existir 4 tipos de sujeito. Simples, composto, oculto e indeterminado. Começando pelo sujeito simples. O que é sujeito simples? Quando ele possui apenas um núcleo e esse núcleo está expresso na frase. Então, no exemplo que a gente usou lá do o forninho caiu. Giovana. Bom, o sujeito, primeiro, para encontrar o sujeito, eu tenho que, primeiro, antes de tudo, encontrar o verbo. Ah, professor, mas isso daí é muito óbvio que o verbo é caiu. Sim, nessa frase é óbvia. É óbvio encontrar o sujeito. Porém, a gente vai ver que há muitos exercícios e tal que vão trazer frases mais complexas para a gente e que não vai ser tão óbvio encontrar o sujeito, certo? Mas aqui sim, então, quem caiu ou o que caiu? E a resposta é o forninho. Quem que é o núcleo desse sujeito? O núcleo é forninho. Tem um único núcleo e ele está expresso na frase, temos, portanto, o tal do sujeito simples. Aquele caso que nós usamos para falar de concordância, a maioria dos alunos fez a tarefa, ali o núcleo é maioria. É um único núcleo e está expresso no sujeito. Portanto, sujeito simples lá também. Tá? Professor, e se fosse os forninhos caíram? Vai ser sujeito composto? Não, porque não interessa para a gente se o núcleo está no singular ou no plural. Interessa se há apenas um núcleo. Então, mesmo que esse núcleo estivesse no plural, seria sujeito simples. Tranquilo? O que é o sujeito composto? Vamos ver. Bom, pensei que tinha trabalho. O que é o sujeito composto? Sujeito composto é quando eu tenho mais de um núcleo e eles necessariamente têm que estar expressos na frase. Então, eu vou pegar uma frase um pouquinho mais complexa aqui. Se eu digo assim, a maioria dos alunos e 4 professores foram à palestra. Certo? Primeiro passo da análise sintática, sempre encontrar o verbo. Então, o verbo aqui é foram. E aí eu vou perguntar pelo sujeito. Qual é a pergunta para encontrar o sujeito? Quem foi à palestra? Resposta, tudo isso daqui. A maioria dos alunos e 4 professores. Tudo isso daqui é o sujeito. Vou marcar aqui. Sujeito.
Tudo isso daqui. Beleza? Quem é núcleo nesse sujeito? Bom, núcleo aqui eu tenho dois. Por quê? Eu tenho aqui maioria. Por aquela razão. Por que é maioria? Por aquilo que a gente acabou de explicar lá atrás. Até porque o A é um satélite dele. Dos alunos é uma locução que funciona como satélite de maioria também. E o outro núcleo é professores. Certo? Lembra que professor é um substantivo. 4 é um numeral. Então 4 é satélite de professores. Se eu tenho dois núcleos, tenho, portanto, um sujeito composto. O que é o sujeito oculto? E aqui vale a pena a gente ler a definição. Sujeito oculto é aquele que não está expresso na frase, mas pode ser determinado pelo contexto. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo de uma frase que vai aparecer para a gente aí durante o ano, uma frase que serve como mote para o nosso curso, que é essa frase aqui: desejo a todas as inimigas, conhecem? Desejo a todas as inimigas vida longa. Então todo mundo conhece, sabe que obviamente essa frase não é minha, né? Essa frase é do Aristóteles, certo? Aristóteles, tá certo, né? E a questão aqui é, primeiro passo, qual é o verbo? Então o verbo é desejo. Depois de ter encontrado o verbo, eu vou procurar o sujeito. Qual é a pergunta para achar o sujeito? Quem deseja? Sempre quem ou o que antes do verbo. Quem deseja? Resposta, eu. Professor, como é que você sabe que é eu? Não pode ser nós. Porque se fosse nós, deveria estar desejamos. Então aqui a gente tem dois pontos a serem observados. Primeiro é o seguinte: eu chamei esse sujeito de sujeito oculto, certo? Ele tem um outro nome, vou marcar aqui em cima o outro nome dele. Ele pode se chamar também, e aí é importante porque os vestibulares usam esses nomes, ele pode aparecer como sujeito desinencial. Por que ele pode ter esse nome também? Porque eu sei quem é o sujeito olhando a desinência do verbo. O que é a desinência? A maneira como o verbo termina. Se tivesse escrito aqui desejamos, como eu mudei a maneira como o verbo termina, a desinência do verbo, muda também quem é o sujeito. Por isso que esse sujeito é chamado de sujeito desinencial. Ele tem até um terceiro nome. Ele pode chamar sujeito oculto, sujeito desinencial ou sujeito elíptico. O que é elíptico? Elíptico vem de elipse. E elipse, em gramática, significa ocultação. Significa que eu posso esconder uma palavra porque ela pode ser depreendida pelo contexto. Aqui a gente tem dois pontos importantes. Primeiro é o seguinte, eu falei, olha bem, o primeiro são esses nomes, o outro é o seguinte. Eu falei que a gente pode dizer quem é o sujeito olhando para o contexto. E isso quer dizer duas coisas. É tanto o contexto gramatical, quanto o contexto físico, o contexto material. Como assim, professor? Quando eu falo que eu posso identificar quem é o sujeito olhando o contexto, pode ser, o que eu estou chamando de contexto aqui, pode ser a maneira como o verbo termina, certo? Estou olhando como aquele verbo termina e qual é o sujeito que concorda com ele. No nosso caso aqui só serve o eu, tá claro? Se fosse desejamos, só serviria o nós. Então eu estou chamando aqui de contexto, contexto gramatical. Porém, tem um outro ponto que é o contexto físico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, você pode falar, tá, professor, mas quem que é esse eu? Porque eu não quer dizer absolutamente nada. Todo mundo, quando vai falar de si mesmo, vai falar eu. Então, é uma palavra muito genérica. Como que eu estou determinando quem que é o sujeito, sendo que eu é extremamente genérico? Então aqui vem um ponto muito importante. Por que em vestibular sempre tem texto? Nunca aparece frase isolada
Nunca aparece frase isolada do jeito que a gente está fazendo aqui, porque a gente só pode fazer desse jeito para conseguir avançar na matéria, né? Mas em vestibular sempre tem texto. Por quê? Porque quando eu coloco uma frase dentro de um texto, eu estou colocando essa frase num contexto mais amplo. Então vamos supor que você esteja no metrô, Praça da Sé, 6h30 da tarde, aquela aglomeração que a gente tem saudade, aí já, né? Porque a gente não está tendo aglomeração nenhuma. E aí você está lá segurando, né? E alguém se aproxima de você e fala assim: desejo a todas as inimigas vida longa, fala no seu ouvido. Bom, você primeiro vai tomar um susto, né? Você vai falar, opa, essa pessoa se aproximou de mim e tal, mas logo depois você vai pensar, qual é o sujeito dessa oração? E aí, lógico que esse é o raciocínio imediatamente vem logo depois, né? Vai falar, qual é o sujeito dessa oração? Bom, se ele falou desejo, o sujeito é um eu. Quem que é esse eu? A pessoa que estava na sua frente. Então isso é importante. As frases, elas nunca estão isoladas no mundo. Tá claro? No nosso contexto aqui, quem que é? Aristóteles. E veja que o contexto está fora do texto. Tá claro? Então quando a gente chama de contexto aqui, isso quer dizer duas coisas. O contexto gramatical e o contexto material. Onde que aquela frase foi dita, em que lugar do mundo ela está posta. Tá certo? Parece uma bobagem isso que eu falei, porém não é. Isso vai ser importantíssimo quando a gente for falar do próximo tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado. E o vestibular adora falar sobre isso que a gente vai falar agora, tá certo? Então eu vou avançar aqui para a gente falar do sujeito indeterminado e guardem essa definição de sujeito oculto porque ela vai ser relevante para a gente daqui a pouquinho novamente. Bom, quarto e último tipo de sujeito. Sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Há um sujeito, porém o contexto não permite determiná-lo, não permite dizer quem é, diferentemente do oculto, em que há um sujeito, o contexto permite dizer quem é, ele só não está escrito naquela frase, certo? Eu quero pegar um exemplo aqui então, um exemplo que vai servir de modelo para a gente também, é um exemplo que quero que vocês guardem esse exemplo como modelo de sujeito indeterminado. Uma frase que diz assim, vamos supor que você parou seu carro, foi para algum lugar, você foi comprar sei lá o quê. Quando você volta, seu carro não está mais estacionado lá onde você parou. E aí você liga para a polícia. Você liga para a polícia e você usa a seguinte frase: roubaram meu carro. Certo? Aí você vai perguntar, aí o policial vai perguntar, quem roubou? Eu falo, eu não sei, né? Por isso que eu estou ligando para a polícia. O ponto aqui é o seguinte, quem é o verbo dessa frase? O verbo é roubaram. Certo? Aí eu vou perguntar, quem roubou? Resposta, I don't fucking know. Certo? Para quem não entende inglês, eu escrevi aqui, eu não sei, meu querido. Certo? Bom, por que você não sabe? Porque, de fato, quando você chegou lá, você não sabe quem realizou essa ação. Você sabe que essa ação foi realizada, porque o carro não está mais parado lá, mas você não sabe quem realizou. O ponto aqui é o seguinte, alguém poderia dizer, mas professor, eu não posso usar o mesmo critério que você usou, deixa eu pegar outra cor aqui, o mesmo critério que você usou para falar de sujeito oculto, olhar a desinência e dizer, o sujeito é eles. Tá, o ponto aqui é, quem é eles? Certo? Lembrem-se, as frases que a gente analisa estão sempre postas dentro de um contexto. Por isso que eu criei toda essa historinha aí de você estacionou o carro, ligou para a polícia, e aí você chegou lá, o carro não estava mais lá, e você diz essa frase, roubaram o meu carro. Você não sabe quem roubou. Por isso você usou um roubaram dessa maneira. O ladrão, inclusive, pode ser até um ladrão. Mas por que você não usou no singular? Porque quando a gente quer dar essa ideia de não saber quem é o sujeito em português, nós usamos o verbo dessa maneira, tá claro? Então, apesar de caber um eles aqui, eu não sei quem é esse eles. Ponto importante. Para o sujeito ser indeterminado,
ele tem que atender a 3 características. Primeira, ele tem que estar oculto. Como assim, professor? Eu não posso ter escrito eles aqui antes do verbo. Porque se eu tiver escrito eles ali, vai ser um sujeito simples, certo? Então o sujeito tem que estar oculto. O verbo tem que estar na terceira pessoa do plural. Isso quer dizer, tem que ser conjugado no eles. Se tivesse escrito assim, roubamos meu carro, sujeito nós. E como uma frase está sempre posta em um contexto, eu sei que é a pessoa que está falando. E terceira característica e mais importante para a gente, sem referente anterior. Como assim, professor? Eu não posso ter dito antes quem é que roubou o carro. Porque se eu puder, pelo texto, pelo lugar em que aquela frase está, dizer quem roubou o carro, então o sujeito não é mais indeterminado. Ele é determinado pelo contexto, certo? Então vamos trabalhar um pouquinho mais com essa ideia. Bom, gente, para encerrar então, essa distinção é muito importante para a gente, do sujeito oculto e do indeterminado, porque em ambos os casos o sujeito não está expresso na frase, certo? Então eu coloquei aqui para vocês, no slide anterior, eu coloquei a seguinte frase: roubaram meu carro. E a gente disse que o sujeito é indeterminado, certo? Por quê? Porque eu vou perguntar aqui, primeiro eu vou achar o verbo, vou perguntar quem roubou? Resposta, eu não sei, certo? Então o sujeito indeterminado. Ok, agora, se eu colocar esta mesma frase num contexto mais amplo, o sujeito pode não ser indeterminado. Então se eu colocar assim, as recalcadas estão cada vez mais ousadas. Certo? Ponto. Roubaram meu carro. É muito ruim escrever com esse negócio, gente. Roubaram meu carro em plena luz do dia. Olha o que eu fiz. Eu peguei a mesma frase, roubaram meu carro, porém eu coloquei num contexto maior, né? Então, mesma coisa, vou encontrar aqui o verbo, o primeiro passo é sempre esse, e vou perguntar, quem roubou o meu carro? Aí você vai dizer, as recalcadas. Tá, só que as recalcadas está na outra frase. As recalcadas é sujeito? Sim, só que é sujeito do estão. Então tem aqui o verbo estão, sujeito, quem está cada vez mais usado? As recalcadas, beleza? Agora, quem é o sujeito do roubaram? O sujeito do roubaram também é as recalcadas, porém não está escrito. Não está escrito, mas eu posso depreender quem é, eu posso identificar quem é pelo contexto. O que é o contexto aqui? A frase anterior. Né? Então o sujeito nesse caso é somente oculto. Quando a gente volta lá à definição de sujeito indeterminado, eu não tenho como voltar no slide, mas eu coloquei para vocês que o sujeito, para ser indeterminado, tem que atender a 3 características. Ele tem que ser oculto, tem que ser em terceira pessoa e não pode ter referente anterior. Nesse caso que eu acabei de falar, ele é oculto, está em terceira pessoa do plural. Porém, tem referente anterior. Então ele não pode ser indeterminado. Ele passa a ser somente sujeito oculto mesmo. Tranquilo? Bom, na próxima aula, gente, a gente vai falar de um ponto muito importante mesmo.